Olá, boa noite. O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. A última semana de Assembleia dos Bispos. Em Roma, o rascunho do documento final do Sínodo é assunto da coletiva de imprensa. Polícia Militar de Minas Gerais realiza ação para combater crimes virtuais. Campanha busca conscientizar a população sobre golpes de estelionato. O segundo turno das eleições. Quem precisar votar e não comparecer às urnas vai ter que justificar a ausência. Evento em São Paulo traz novidades para quem trabalha com a evangelização. E ao vivo de Guaratinguetá, as celebrações em honra a Santo Antônio de Santana Galvão. Terça-feira, 22 de outubro de 2024, o Canção Nova Notícias já começou. Boa noite. Esta é a última semana de trabalho da Assembleia do Sínodo dos Bispos em Roma. No dia de hoje, a pauta central foi a liberdade para falar com coragem e acolher o trabalho da providência. A semana será concluída no próximo sábado com a aprovação do documento final do Sínodo. A coletiva de imprensa sobre os trabalhos da Assembleia, entre outros assuntos, focou o rascunho do documento final do Sínodo. Volevo aggiungere anche che la bozza di documento finale è stata scritta in italiano. O presidente da Comissão de Informação lembrou que o italiano é o idioma oficial e que, além dele, o rascunho foi traduzido no maior número de línguas possíveis, até mesmo em ucraniano e chinês. Após a apresentação do rascunho, houve a divisão dos grupos de trabalho. However, some suggestions and proposals. Todas as intervenções se concentraram no documento. O texto foi apreciado pelo seu equilíbrio e densidade, porém foram feitas algumas propostas. Quando questionei sobre o resultado do que foi feito até aqui, a secretária deixou claro que a linguagem do documento é simples e vai ao encontro de cada batizado. Ela disse ainda que a partilha desta manhã foi feita de impressões, ideias e sugestões do que pode ser fortalecido ou corrigido. Isso trouxe tranquilidade ao rascunho do documento final. Na coletiva participaram representantes da África, Europa e Ásia. Cada um pôde expressar a realidade do cristianismo em seus continentes. Há uma verdadeira explosão do catolicismo na África. Nossas igrejas estão cheias, mas a nossa preocupação é como mantê-las assim no futuro. E a única maneira de fazer isso é com a sinodalidade. Afinal, o papel dos catequistas é importante e fundamental. E é isso que torna vivas as nossas igrejas. Dom Overbeck é bispo na Alemanha e partilhou um pouco do que vivem. Da noi in Germania stiamo vivendo un'altra, cultura. Estamos vivendo uma outra cultura. Depois de tantos anos católicos ou protestantes, temos uma população onde metade dos 84 milhões de habitantes é sem religião, sem nenhuma ideia de Deus. Para a Igreja Católica, isso significa rever as estruturas. Até agora não encontramos uma resposta para a falta de padres e daqui a algum tempo, algumas das paróquias não terão mais sacerdotes. Somos uma igreja com uma tensão entre uma estrutura de um lado e uma nova espiritualidade. Padre Clarence é da Ásia, onde os cristãos são minoria e precisam estar com pessoas de outras religiões. Through which many Asians would look through. Ele diz que no continente o espaço público para a expressão da fé é cada vez menor, devido ao extremismo político e religioso, e que estar sempre em diálogo e harmonia é uma questão de sobrevivência. O diálogo não é novidade, e sim uma necessidade. Ainda em Roma, um evento no parlamento italiano refletiu a situação dos povos indígenas no Brasil, em especial na Amazônia. A canonização do padre Giuseppe Alamano abriu a Câmara dos Deputados italianos para o debate sobre a situação dos povos indígenas da Amazônia brasileira. O milagre da cura de Sonino, um índio Yanomami, fez o fundador das Consolatas ser declarado santo. O missionário não chega para impor nada, ele deve, com a sua vida, testemunhar o amor, a misericórdia e a bondade de Deus. Uma presença de proximidade, de diálogo, de respeito, não de imposição.
O sinal dos tempos, representado por este milagre, mostra ao mundo a urgência de cuidar da vida, da natureza e das culturas indígenas. O nosso ancestral é antigo, né? Por isso que estamos defendendo os povos indígenas do Brasil, né? A gente junta, né? A gente faz reuniões, né? Reunião grande que nós hoje temos, que chama Fórum de Lideranças, né? Para tratar dessa invasão de garimpeira, né? Os Yanomamis vivem ameaçados pela invasão das suas terras por atividades mineiras ilegais, tráfico de armas e seres humanos, realidade que causa uma crise humanitária e sanitária na região. Foram realizadas diversas ações, seja para a desintrusão do território dos invasores, seja para o restabelecimento da saúde na terra indígena Yanomami, restabelecimento da assistência sanitária. Ainda existem núcleos de garimpeiros muito fortes e nós sabemos a gravidade e a presença de grupos criminosos com isso. Então, não é suficiente apenas desintrusar o território, mas é necessário garantir a proteção permanente do território. A igreja, presente na Amazônia, trabalha na defesa da vida, da cultura e dos territórios indígenas. Eleitores brasileiros vão voltar às urnas neste domingo para escolher os prefeitos de 51 municípios. O segundo turno das eleições é assunto para a capital federal. Por isso, nós vamos a Brasília falar com o repórter Francisco Coelho. Boa noite, Francisco. Boa noite, Wallace, e a todos que nos acompanham. Assim como no primeiro turno, o segundo turno, as eleições são obrigatórias. Quem não comparecer no domingo da votação pode receber punições da Justiça Eleitoral. Agora vamos saber como fazer essa justificativa. Acompanhe a reportagem. O segundo turno das eleições municipais está marcado para o dia 27 de outubro. Quem estiver fora do domicílio eleitoral precisa justificar a ausência. O processo pode ser feito no dia das eleições pelo aplicativo e-Título. O app precisa ser baixado antes, pois no dia da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral vai bloquear a permissão para baixar a ferramenta, para evitar instabilidade no sistema. Assim como no primeiro turno, não haverá voto em trânsito. Essa regra só vale nas eleições gerais. O prazo para justificar o voto é de 60 dias. Do primeiro turno é até o dia 5 de dezembro desse ano e do segundo turno, 7 de dezembro de 2025. A multa para quem deixar de justificar é de R$ 3,51. Após 3 eleições sem votar e sem justificar, o eleitor pode ter o título suspenso. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo, mas precisa justificar a ausência no primeiro. O Supremo Tribunal Federal debateu hoje, durante todo o dia, o modelo das escolas cívico-militares. Essa discussão em audiência pública foi proposta pelo ministro Gilmar Mendes para debater o projeto pedagógico e também as diferenças entre as escolas militarizadas, cívico-militares e a comparação com as escolas convencionais. Sobre esse assunto, eu converso agora com a vice-presidente da Comissão de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, Tânia Sócio, uma discussão extremamente importante para esse modelo, né? Boa noite. Boa noite. Realmente é uma discussão de bastante importância, dado que a comunidade participa. Além disso, nessa audiência pública estão participando pessoas da sociedade, pessoas que têm conhecimento profundo sobre a área. E é de suma importância que as escolas cívico-militar, ela traz para a comunidade com o objetivo e finalidade de aplicar a disciplina, e essa é uma gestão compartilhada entre o próprio grupo da escola, o próprio diretor, com o apoio de monitoração. São monitores os policiais militares e as Forças Armadas, sendo eles da reserva. Então, eles participam para que os alunos tenham mais civilidade, relações melhores nas escolas, disciplina, sobretudo para elevar a qualidade do ensino. E é obviamente que quando nós falamos de disciplina, não resta a menor dúvida que temos qualidade do ensino. E as escolas cívico-militares, o projeto pedagógico continua sendo orientado pelo MEC, continua sendo orientado pelos professores e
participantes dali da educação, ou seja, é a gestão que é compartilhada, gerir a escola, evitando brigas, discussões, criando boas relações entre os alunos. Obrigado, doutora. A gente volta com vocês nos estúdios em Cachoeira Paulista. Ok, Francisco, daqui a pouco a gente vai voltar com o Francisco, porque a seguir Brasília vai trazer informações sobre a cúpula dos BRICS. E o preço da carne volta a subir e complicar as contas do consumidor. Começou hoje na Rússia a cúpula do BRICS e este é o primeiro encontro com a participação de mais 5 países que foram incluídos na reunião no ano passado. Por isso, nós vamos voltar a Brasília com o repórter Francisco Coelho, que tem mais informações, não é isso, Francisco? O encontro começou hoje com um jantar de boas-vindas, mas as reuniões de fato da cúpula dos BRICS começam amanhã às 4 horas da manhã no horário de Brasília. A reunião é em Kazan, na Rússia, e é uma demonstração de poder para o presidente russo, Vladimir Putin, que está em guerra contra a Ucrânia. A cúpula dos BRICS deve reunir mais de 20 líderes de países estrangeiros e é vista aí como essa demonstração de poder. A formação original dos BRICS inclui Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. No começo do ano, mais 5 países passaram a fazer parte dos BRICS. E o principal tema dessa reunião de agora é a inclusão de um novo modelo, que são os países parceiros, que não terão poder de voto, mas podem participar das reuniões. A Bolívia, a Cuba e a Venezuela estavam se candidatando para participar desse grupo, mas o Brasil votou contra a entrada da Venezuela e também na Nicarágua, por conta das decisões políticas tomadas por líderes desses países. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai participar deste encontro por videoconferência. Ele sofreu um acidente doméstico no sábado, está se recuperando. Hoje, inclusive, passou por mais exames no hospital particular aqui em Brasília. Mais cedo, Lula conversou por telefone com Vladimir Putin e Putin perguntou a ele sobre o estado de saúde e lamentou a ausência do presidente brasileiro. Eu volto com vocês. Ok, Francisco, obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. E os preços da carne voltaram a subir e dessa vez a alta é apontada como a maior desde dezembro de 2020. Só no mês passado o aumento foi de quase 3%. A carne faz parte da lista de compras do brasileiro, mas está cada vez mais difícil encher o carrinho. A contra filé, eu comprava ela por 35, 36, já está 40 e tantos um quilo de contra filé. Antes que ele é 40, 35, agora está aumentando. O custo da proteína está pesando mais no bolso do consumidor. Depois de 6 meses seguidos de queda, o preço da carne voltou a subir em agosto, registrando uma alta de quase 3% no último mês. Associado à grande estiagem que a gente teve esse ano, os produtores foram pressionados a talvez ainda mais ofertar animais ao abate e chega num certo momento onde se esgota ou reduz bastante essa oferta. Então, com essa redução e aí a estiagem, houve uma redução de oferta de animais prontos para o abate ao mercado. Isso aí, consequentemente, traz uma retomada dessa procura, E tendo a procura, tende-se a haver o aumento dos preços. Outra explicação é o aumento nas exportações. Em setembro, foram enviadas mais de 280 mil toneladas de carne bovina para o exterior, um aumento de 7,12% em relação ao recorde anterior, registrado em julho deste ano. Com aumento na demanda, os preços devem seguir altos até o fim do ano. Também tem uma questão sazonal, porque o final do ano ele normalmente tem uma demanda maior de carnes, a questão das festas. É normal realmente que o preço acabe aumentando. E tem uma questão também das exportações. Então existe um aumento da demanda de países estrangeiros pela carne brasileira. O jeito é adaptar o cardápio para não pesar no bolso. Eu estou comprando um assuã e frango,
Estou arrumando um jeito de baixar, porque as coisas estão muito difíceis. Um sistema de baixa pressão somado à umidade que vem do mar traz instabilidades para vários pontos do país. Quarta-feira, com alerta de chuva isolada para o norte do Paraná, passando por São Paulo, alguns estados do centro-oeste e parte da Bahia. Já no norte do país pode chover forte, em parte do Amazonas, Acre e Rondônia. Pode chover de forma isolada em praticamente todo o estado de São Paulo. Na capital paulista vai fazer mínima de 19 graus na quarta-feira e máxima de 28 graus. No sudeste chove também, no Triângulo Mineiro, oeste e sul de Minas Gerais. E essa chuva pode vir acompanhada por raios e trovoadas. No Rio de Janeiro e Espírito Santo e demais áreas de Minas Gerais, dia ensolarado. O tempo fica instável também no sul do país. A possibilidade de chuva com trovoadas e raios na campanha gaúcha, litoral de Santa Catarina e litoral paranaense. A gente encerra falando do Nordeste, onde o tempo firme continua predominando, mas se chover vai ser aquela chuvinha isolada nos litorais da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Os termômetros marcam mínima de 24 graus em Natal e Teresina e máxima de 32 graus em São Luís e 39 graus em Teresina. Daqui a pouco, o estudo indica que o Brasil está entre os países mais estressados do mundo. No Dia Internacional de Atenção à Gagueira, ações incentivam o tratamento de combate ao preconceito. Nos dias de hoje, é possível fazer compras sem sair de casa. Mas a facilidade proporcionada pelas vendas online também abriu portas para golpes virtuais. Em Minas Gerais, a Polícia Militar realiza uma campanha para prevenir a população contra esse tipo de crime. Para seu Nelson, celular só para ligações. Isso se o número for conhecido. O motivo? Ele prefere fugir das tentativas de golpe. Oferecendo crédito, entendeu? Oferecendo clica ali, clica aqui. Então, eu não gosto nem de mexer muito no celular. Solange sempre toma cuidado com ligações e mensagens com a promessa de dinheiro fácil. Mesmo assim, recentemente foi vítima de estelionato ao clicar no link de uma propaganda de panela em rede social. A panela estava R$ 117. Aí na compra de duas dava 300 e pouco, né? Aí eu entrei. Quando eu entrei, digitei tudo, a senha e tal, aí com 3, 4 dias me entregava e até hoje nada. Tentativas de golpes como essas são comuns o ano inteiro. Em datas como a Black Friday, o ambiente virtual torna campo fértil a ação de criminosos. Por isso, a Polícia Militar de Minas Gerais lançou uma campanha para conscientizar a população desse tipo de crime. A ideia nossa é fazer com que as pessoas possam ter um apelo importante para a dúvida. Por isso o slogan da campanha, se deu dúvida, é golpe. A campanha é voltada para todos os públicos, mas lança um olhar especial à terceira idade, quem mais sofre tentativas de golpe. Sempre que você receber qualquer e-mail, qualquer proposta, seja via WhatsApp, mas eu recebi no WhatsApp, inclusive eu recebi com a carinha de um colega meu. Ué, mas por que não está com o nome dele? É porque esse telefone não é da própria pessoa. O golpe do Pix, que é um golpe que a gente tem trabalhado agora, o estelionatário chega a fazer um Pix e diz para você, olha na sua conta, fiz um Pix errado. Só que ele já pediu o banco estorno. Aí você vai e faz o Pix. Aí ele vai e fez o estorno e você perdeu esse dinheiro. Então, se alguém, por exemplo, fez um Pix errado e fala para você depositar, fala para ele contactar o banco, dizendo que ele fez o Pix errado, que o próprio banco faz o estorno. Denunciar é a principal orientação da polícia para as vítimas de golpes. Eu preciso registrar para que outras pessoas não sejam pegas, para que tenha um fio do novelo para pegar esse estelionatário, e a gente tem feito prisões, é importante as pessoas saberem disso, ou até mesmo da possibilidade de prender e de, com aquilo, ter uma possibilidade de reaver o dinheiro ou de reaver aquela perda. O Brasil está entre os países mais estressados do mundo, segundo estudo. Quase metade dos brasileiros relatou enfrentar estresse frequente em 2024. Mas qual o impacto dessa realidade na saúde mental do país? Camila Castro e Sani Alves foram atrás dessa resposta.
Cristiano precisou conviver com alguns momentos de picos de estresse e ansiedade. Enfrentar esta condição foi um momento difícil. Ele é o retrato de parte dos brasileiros. Em um país com mais de 200 milhões de habitantes, o estresse é constante. A correria e as pressões diárias são fatores que deixam o brasileiro mais irritado. Porque eu estava muito estressado, o trabalho também estava me incomodando. Então, dentro do trabalho, eu estava estressado, não queria falar com ninguém, não queria ver ninguém, queria ficar isolado com a porta fechada, não queria ninguém me perturbando. E se começava a perturbar, eu já trancava a porta e deixava lá. Um levantamento do Instituto Especialista em Pesquisa de Mercado e Opinião Pública, o Ipsos, apontou que o Brasil ocupa a 4ª posição de país mais estressado do mundo. 41% dos entrevistados afirmaram que, em alguns momentos, o nervosismo foi tão intenso que não conseguiram lidar com as demandas do cotidiano. Em primeiro lugar, é importante que a pessoa reconheça e aceite que ela está indo além dos seus limites. Após isso, é importante que ela busque apoio, porque se ela já excedeu os seus limites, ela vai ter dificuldade de se reorganizar sozinha. Então, isso pode ser buscado nas relações profissionais, nas relações familiares, mas se isso ainda se estende, cabe também buscar o apoio profissional. Um dos grupos mais vulneráveis a essa situação é a geração Z, formada por jovens nascidos entre 1995 e 2010. 54% disseram que o estresse chegou a prejudicar sua capacidade de trabalhar neste ano. As mulheres são as mais afetadas. Um levantamento do Ministério da Previdência Social mostrou que em 2023 a depressão e a ansiedade foram as responsáveis por cerca de 149 mil pedidos de afastamento do trabalho no Brasil. Esses transtornos estão entre os principais motivos pelos quais os trabalhadores precisam se ausentar temporariamente. A ansiedade eu acho que é o que dá mais nítido para você identificar. Né? Porque ela tem sinais muito claros, né? Começa com um desânimo, aí vem com uma baixa na produtividade, queda na qualidade da entrega em si e depois vem a questão, né? Que são os picos de adrenalina. Por isso é importante encontrar maneiras de aliviar o estresse no dia a dia. Quando eu estou muito estressado, eu pego e falo assim, eu vou rezar, porque eu me desestresso. Vou ouvindo uma música mais tranquila. Então vou fazendo todos os dois processos, rezo e ainda vou escutando a música para dar mais equilíbrio. A oração e música ajuda bastante, né? No Dia Internacional de Atenção à Gagueira, entidades que acompanham portadores desse distúrbio realizam ações para incentivar o tratamento e combater o preconceito. Veja na reportagem de Flávio Rogério e Gilberto Pereira. Leonardo desenvolveu a gagueira aos 10 anos de idade, mas só quando ingressou na universidade que decidiu buscar tratamento. Você percebe que as pessoas às vezes não sabem como lidar e aí até evitam algum contato, você não tem algumas oportunidades por conta disso. Segundo essa fonoaudióloga, o distúrbio costuma surgir antes dos 5 anos, mas não é pontual. Pode desenvolver em outras idades e estender para a vida adulta. Ela tem uma origem no neurodesenvolvimento da fala, né, que é um transtorno que, na maioria das vezes, tem uma carga genética. Segundo os estudos, o tratamento para a gagueira varia de acordo com cada paciente, considerando fatores como a idade e o nível da condição. Além do acompanhamento com fonoaudiólogo, o processo terapêutico pode incluir atendimento psicológico e o uso de medicamentos. Se a gente começa o quanto antes com uma intervenção, a gente tem mais de 90% de chance de remissão. Thelma é mãe de uma jovem com o distúrbio e auxilia um dos grupos da Associação Brasileira de Gagueira, que presta assistência aos gagos e familiares. O grupo serve como uma troca para a gente saber também, para entre as pessoas eles verem que as diversas situações podem ser vividas de maneiras diferentes também.
Magali também participa da associação. Eu vi que tinha outras pessoas que passavam pelas mesmas dificuldades minhas, que eu não era a única, né? E aquilo abriu a minha mente. Apesar de todos os desafios, Leonardo e Magali, que um dia foram acolhidos, hoje prestam auxílio a outras pessoas que possuem gagueira. De vez em quando acontece alguma coisa que me chateia e tudo mais, mas eu não dou a mesma importância do que eu dava antes, sabe? Que hoje eu lido com ela tentando não dar o foco só nela, e dar o foco nas outras coisas que eu tenho a oferecer. Veja a seguir. Evento em São Paulo mostra como as redes sociais podem ajudar na evangelização. E ao vivo, do Santuário de Frei Galvão, a noite de festa em honra ao primeiro santo genuinamente brasileiro. Como as redes sociais e a tecnologia podem ajudar no processo de evangelização? Um evento em São Paulo busca responder essa pergunta e apresenta várias novidades aos chamados profissionais de evangelização. Sacerdote da Diocese de Crato, no Ceará, o olhar atento do Padre Francisco revela a curiosidade em descobrir ainda mais como as redes sociais e a tecnologia podem contribuir para a evangelização. Hoje, as mídias sociais têm sido, para o processo de evangelização, uma aliada, para que nós possamos alcançar mais pessoas de forma mais direta, mais prática. O Evangelizar Summit acontece na Faculdade Paulus de Comunicação e reúne religiosos e profissionais de todo o país. Nós estamos na nossa segunda edição. A primeira edição aconteceu ano passado para um número de 38 participantes e esse ano, graças a Deus, nós chegamos a 150 participantes no evento. O evento traz 12 palestras que abordam temas que contribuem para novas formas de evangelizar, como comunicação, marketing, tecnologia e até inteligência artificial. Um dos palestrantes é o norte-americano Tom Corcoran. Para ele, a busca por livros caiu e as pessoas estão cada vez mais focadas no online. Por isso, a importância de evangelizar pelas redes sociais. Dom Edson Oriolo, bispo de Leopoldina, reforça ser necessário investimento na evangelização por meios digitais. Nós não podemos perder a oportunidade para evangelizar. E hoje, dentro deste mundo, mostrando aí dessas inovações que vem acontecendo, a igreja precisa de ter novas metodologias, novas estratégias, novos métodos para lançar a semente do verbo. Acho que é isso que a gente precisa enquanto igreja, ocupar a internet, que é um espaço de direito para anunciar o evangelho, mas não desconectado do presencial. Eu acho que um erro nosso é achar que existem dois mundos, a internet e o mundo presencial. Não, nós estamos presentes tanto no ambiente virtual quanto no ambiente físico. O sistema Canção Nova de Comunicação também utiliza ferramentas digitais para evangelizar e promover nas pessoas o encontro pessoal com Jesus. E são sócios e benfeitores que nos ajudam na missão de cada dia. Neste mês de outubro, chegamos aos 63% de nossa meta mensal. Acesse clube.cançãonova.com e escolha uma das formas de colaborar. Se preferir, faça sua doação pelo Pix, através da chave pix.doação@cançãonova.com. Desde já, nós te agradecemos por sua contribuição. Outubro é um mês de muita festa no Vale do Paraíba. Depois dos eventos no Santuário Nacional em honra a Nossa Senhora Aparecida, tem início a novena dedicada ao primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão. Vamos ao vivo agora a Tinguetá falar da festa de Frei Galvão com Matheus, que está lá ao vivo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Mauricéia, Wallace e a você que acompanha o Canção Nova Notícias. Embarcamos no 7º dia de novena dedicada a Santo Antônio de Santana Galvão, Frei Galvão. O santuário de Frei Galvão já está lotado aqui atrás, viu? Está aquecendo para o início do 7º dia da novena dedicada a São Frei Galvão.
Ao longo dessa tarde, Ederaldo e eu passamos uma tarde abençoada com as formiguinhas de Frei Galvão. Ficou curioso? Eu te convido a assistir comigo agora uma reportagem que nós preparamos ao longo desta tarde. Acompanhe agora. Abrem as portas da esperança por saúde, gestação, em busca de milagres. O impossível é uma providência para o exercício da fé. Ele me adotou quando eu tive a minha última filha. Eu tomei as pílulas, fui para o hospital, em meia hora nasceu. A filha da Denise fez concurso para um renomado banco. Conseguiu classificação, mas não a convocação. 7 anos depois, eu me arrepio inteira, ela foi chamada com outras pessoas também para levar a documentação em Campinas para assumir o cargo. E ela foi. Dia seguinte ela me liga: mãe, você não sabe o que aconteceu. O responsável lá falou: tem alguém de Guaratinguetá? Ela falou: eu. Ele olhou para ela e falou assim: a vaga é sua. Você tem preferência de agência? Ela falou: olha, quando eu saí de Guará só tinha agência do centro. Ele falou: não, tem uma agência num bairro. E o nome da agência? Agência Frei Galvão. Pílulas da fé feitas pelas formiguinhas de Frei Galvão. Mulheres devotas do primeiro santo brasileiro. Por aqui elas montam os pacotinhos que são armazenados e após serem abençoados, tornam-se sacramental, instrumento de milagres. Todo o material que a pílula é confeccionada, ele é para ser consumido, não tem nenhum produto químico, é tudo coisa natural, vegetal. Então não tem nada que cause nenhum tipo de problema à saúde. A produção de pílulas não para. São mais de 400 mil unidades ao ano, cerca de 40 mil por mês. Essa pílula, ela contém a mesma oração que Frei Galvão fez, na primeira cura que ele promoveu através das pílulas, em latim. E todas as vezes que ele vai para a distribuição, já vai abençoado. De longe ou perto, o sacramental é gratuito e todo mundo pode levar para casa. No momento que chega aqui, pode procurar o setor de distribuição, que é bem na entrada do santuário, tá? Se a pessoa quiser pedir pelo telefone, também pode pelo WhatsApp. E outro ponto do santuário agora, aqui em frente ao santuário de Frei Galvão, agora tem testemunho para você. Vou pedir o Ederaldo para mostrar. Esse é o Miguel, é o milagre deste testemunho. Esta família que veste a camisa da campanha da Canção Nova, Minha Força Vem do Alto. E quem vai conversar comigo, vou passar aqui à frente deles, é a Beatriz. Beatriz, boa noite, que milagre foi esse? Boa noite a todos. Eu tinha dificuldade de levar a gravidez adiante. Então, chegava o 3º mês, eu tinha aborto espontâneo. Então, foi 2 abortos espontâneos e a terceira foi tubária, que é gerado nas trompas. Daí, eu fiz a cesariana e o médico, o doutor Djalma, na época, falou: você acredita em Deus? Então, tenha fé que agora é só você tentar de novo. E por conta da minha idade, que eu já tinha idade avançada, eu estava com medo. Daí ele falou: não, isso aí pode ficar tranquilo que está sossegado. Daí eu participava da acolhida aqui no Frei Galvão, daí fazendo novena, daí eu pedi. Daí eu pedi no primeiro dia, daí todos os dias eu só olhava para o Frei Galvão, dava um sinalzinho assim para ele, tipo assim: o senhor sabe o que eu estou pedindo. E daí quando foi em dezembro eu comecei a passar mal. Quando foi em janeiro, eu fiz o teste, daí deu 100% de gravidez, e daí nasceu o Miguel. Aqui o milagre do lado. Milagre. Agora eu venho, tenho 11 anos, ele está com 11 anos, que eu venho agradecer. Que eu falei para o Frei Galvão: se a graça for atendida, o senhor é meu intercessor. Se for atendido, eu venho para agradecer. E assim está acontecendo. A gente não quer ser responsável para você não perder a novena, viu? Então tá liberada, você pode participar já da novena. Olha só, trazendo um pouco da programação, que sexta-feira, dia 25, é dia de Santo Antônio de Santana Galvão, viu? A novena acontece todos os dias, às 3 da tarde e às 19h30. De 8 às 11 da noite, acontece a quermesse. E a partir de quinta-feira, tem shows pela noite. Na sexta-feira, dia 25, a TV Canção Nova transmite a Santa Missa ao meio-dia. E entre as novidades aqui do Santuário de Santo Antônio de Santana Galvão está o bolo abençoado. Ó, esse bolo abençoado, ele vem com uma surpresa. Aqueles que fazem a novena, têm fé com o Frei Galvão, podem, é claro, contribuir também adquirindo o bolo. E ao comprar o bolo, olha só o que tem aqui dentro, ó. A medalhinha de Santo Antônio de Santana Galvão. E é claro, Mauricéia casou recentemente, tá aqui o bolo para Mauricéia e para o Wallace, viu? Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Matheus. Deve estar uma delícia esse bolo, hein? Muito obrigada, uma ótima noite.
O Canção Nova Notícias fica por aqui. As reportagens de hoje estão em nosso portal noticias.cançãonova.com. Olha, depois dessa maravilhosa participação do Matheus, uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.